Conforme prometido na semana passada... Vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. No último fim de semana, quinta, sexta e sábado, quinta, sexta e sábado, chegou ao Disney Plus isto aqui, né? Apenas. Get Back. Na verdade, um grande documentário, né? Um grande documentário dividido em 3 partes, dirigido pelo Peter Jackson, ele mesmo, da trilogia Senhor dos Anéis, das trilogias, né? Senhor dos Anéis, O Hobbit e tal, a partir dos originais que geraram o filme e o disco Let It Be lá na década de 70, que foi o último trabalho dos Beatles lançado, mas não foi o último gravado. E vendo o filme a gente entende o porquê. Né? Uma das coisas para mim ficaram claras é que era tudo muito confuso, né? Foi tudo muito confuso, a história, né? E agora a gente tem a cronologia certa dos fatos. Beatles... E como, né? O documentário é apoiado nessa cronologia. Isso. Eu acho que isso, primeiro, grande acerto, né? Fazer a coisa da cronologia. Então a gente tem dia a dia o que aconteceu naquele mês de janeiro de 69. E realmente foi um mês, né? Eles começaram no dia 2 de janeiro e o show lá no terraço da Apple, que foi o final dessa história, foi no dia 30. Então foi o mês de janeiro inteiro dedicado a isso. E então o primeiro acerto que eu acho foi colocar a cronologia. Qual que era a ideia inicial dos Beatles? Eles foram para esse estúdio, que era um mega estúdio de cinema chamado Twickenham, em Londres, e ali eles iam criar novas músicas, ensaiar, e ao final de 2 semanas, olha só, hein? Ao final de 2 semanas, eles iam fazer um show para convidados que eles iam escolher ainda, não sei como, nem eles sabiam, né? Como que eles iam botar essas pessoas ali. Um show fechado dentro de um estúdio, né? Essa era a ideia inicial. E iam tocar essas músicas novas. Por que isso? Porque eles tinham feito aquele clipe, o All You Need Is Love. Eles tinham feito o All You Need Is Love e tinham gostado da brincadeira de estar ali tocando com o público e tal, com o público ao redor, em um estúdio. Então resolveram, vamos fazer um projeto maior. E isso, sim, vai gerar também um disco. Então esse era o projeto inicial. Na medida em que os dias vão passando, a gente vai percebendo, e eu acho que o Terence travou, a gente vai percebendo que o projeto estava muito... Vou esperar aqui, ó. Tem essa internet aqui. E aí a gente vai percebendo, e os próprios Beatles vão percebendo, que o que eles estavam fazendo era uma loucura. Eles não iam conseguir, em 2 semanas, ensaiar, gravar, montar esse show e fazer o show. O mais louco é que são as discussões, né? Do que ia ser esse show. Tem um determinado momento em que alguém... Eu acho que o diretor, né, o Lindsay Hogg, não sei se foi ele, que sugere que eles façam esse show num anfiteatro abandonado na Líbia. Acho que é Líbia, né? Israel, desses cantos. Na África, né? Eu acho que é na África, por isso que eu fiquei com Líbia na cabeça. África. Um anfiteatro, um lugar realmente era espetacular, né? Um anfiteatro abandonado, meio Pink Floyd em Pompeii, né? Só que eles queriam público. E aí eles queriam levar o público de Londres de barco até lá. Gente, a megalomania dos Beatles era um negócio sensacional, né? Você estava achando que aquilo era Benicassim, né, James? Pois é. Né? Obviamente essa ideia não vai dando certo e a gente vai percebendo com o passar do tempo que eles estavam insatisfeitos ali naquele estúdio, em Twickenham. Até o momento... Gente, nada do que eu falar hoje aqui é spoiler, né? Porque a história tá aí, né? Apesar de que algumas coisas a gente não sabia. Até um determinado momento em que George Harrison vira para eles e fala assim, bom, gente, então eu tô saindo da banda. Assim, do nada. Até mais, nos vemos pelos pubs aí, pela vida e vai embora.
Pick the Mule. Agora, essa parte, inclusive, é legal, assim. É legal como é que o documentário deixa impressões muito também, por mais que não dá para ninguém cravar nada, mesmo assistindo. Porque, assim, é um recorte do Peter Jackson, igual eu tenho lido, né? Ah, foi legal porque desmistificou aquela ideia de que tava uma merda, eles brigavam o tempo todo e tal, pô, e deu para ver ali que eles estavam hiper felizes, compondo um repertório também, quando a coisa engatilha bem ali mais pro final e tal, mas assim, olha, lembrando, são 60 horas, ele contou a história, não do jeito dele, não, até do jeito dele foi, mas não tentando, acho que, ser tendencioso para isso ou para aquilo. Agora, tem muito mais nas entrelinhas, né? O George Harrison, por exemplo, que sempre era visto como aquele quase o guru espiritual por ter levado os Beatles, né? Para o guru, para a Índia, para toda aquela coisa do misticismo e tal. Eu, pessoalmente, aí é opinião minha, tá? Não é? Eu achei o George Harrison em alguns momentos muito malinha, por mais que eu entendesse o lado dele que ele estava se sentindo coadjuvante demais, né? Pro John e pro Paul. Mas eu achei a conduta dele mala ali em vários momentos. Sim. O fim de uma banda também não é de um dia para o outro, né? Não. E aí? A gravação só potencializa ali os problemas, né? E assistir isso, só terminar do George Harrison, que é muito legal, porque eu conheci essa história de cor e salteado, inclusive o que eles já estavam pensando caso o George Harrison não voltasse, né? Porque ele volta e tal, enfim. Eles, inclusive, acho que o Paul, né, aposta, tipo assim, conhece a peça, né? Daqui a 3 dias ele volta, enfim, ele vai voltar. E aí eles falam em tom de brincadeira, mas nessa hora é meio tenso, é uma brincadeira, mas também com, olha, se não voltar, e aí? Ah, se não voltar, a gente chama Eric Clapton e tá resolvido, tipo assim, se dane. Mas, tem um lado cruel. Olha como é que são as percepções, né? Eu fiquei com a nítida percepção, né, quando eles falam isso, que era assim, a gente chama o Eric Clapton para este projeto. Para a gente terminar este projeto. E acho que chamariam, viu? Eu acho que chamariam. Se o George Harrison não tivesse voltado, eles teriam chamado o Clapton. Pipocar, se o Eric Clapton tinha dado a história teria sido outra. Né? Mas eu acho que, assim, na cabeça deles, naquele momento, a gente chama o Clapton, a gente termina esse projeto e depois a gente decide o que vai acontecer. Né? Só que aí, e eu acho que... Bom, voltando à cronologia, né? Os Beatles saem ali daquele estúdio, que eles não estavam felizes mesmo. Que é o que salva a parada. E aí, eles montam um estúdio, já estavam montando um estúdio no subsolo do prédio da Apple, que era a empresa deles, né? E aí a história toma outro rumo, porque ali eles estavam felizes, o George Harrison... Se senta em casa, né? Literalmente. Estava em casa. Ele estava em casa. E tem um grande turning point que a gente não dá tanta importância, que é o Billy Preston. Né? O Billy Preston, o tecladista, ele vai lá, eles já se conheciam, né, de tocar em Hamburgo, né, da época de Hamburgo e tal. O Billy Preston estava em Londres, o famoso, vou dar uma passadinha lá para dar um alô, foi e ficou. Né? Porque os caras chegaram e falaram, a gente precisa de alguém para tocar teclado. O que você está fazendo nos próximos dias? Aí eu tenho show com a Lulu. Ele tinha show com a Lulu. Tá, então beleza, vai lá, ensaia, faz o show com a Lulu, depois volta. E aí o John Lennon chega a sugerir que ele fosse incorporado mesmo, que ele fosse o quinto Beatle, né? E ali é muito legal, assim, uma coisa que eu acho que, assim, cara, o sorriso dele muda tudo. Muda tudo. Cara, ele chega com um astral e sorrindo, e tipo assim, com uma felicidade que não estava nos Beatles, de fato. Assim, neles. Eu acho que ele chega trazendo a corrente do bem total, assim, galera, vamos lá, olha. Né? Tipo, e aí, todo mundo aceita isso. Eles ensaiam as músicas todas e alguém dá a ideia, acho que o próprio Lindsay Hogg, que é o diretor do filme original, dá a ideia deles fazerem lá no topo do prédio da Apple, e aí a história, vocês sabem, esse show tá na íntegra lá, todas as músicas, eles repetiram música, né? Então tem ali na íntegra. O que é especial nesse documentário? Primeiro, além de toda essa cronologia, né, que eu já falei aqui, primeiro, a gente vê eu fiz uma comparação que e não é uma comparação leviana, né? É como se você estivesse vendo o Leonardo da Vinci pintar a Mona Lisa, gente. Não, total. A gente vê... Você está no ensaio. Você está no Long ensaio and Winding Road, Let It Be, Don't Let Me Down,
Get Back, a gente vê nascer essas músicas e os arranjos todos serem criados até a gravação final. A gente nunca viu o processo de criação dos Beatles assim. Né? A gente nem imaginava ver, né? A gente nem imaginava ver. Né? No filme original isso não tá lá, né? Tem muito pouca coisa disso, mas não tem esse processo deles ensaiando exaustivamente e pegando um trecho de música e juntando música. Não tinha isso, a gente nunca viu isso. Esse é o ponto número 1. Então, você, de repente, o Paul McCartney sentar no piano e tocar os primeiros acordes de Long and Winding Road para mostrar para os outros, olha, essa música é mais ou menos assim, The Long and... Pô, gente, é o Da Vinci pintando a Mona Lisa, né? Eu acho incrível as músicas que foram sendo deixadas para trás. All Things Must Pass, do George Harrison, foi deixada para trás por eles. Aí uma hora alguém pergunta, você não tem mais nada não, ô George? Alguma das suas Harry songs? Ele começa a tocar Something. Mas eles não terminam Something. Isso ficou pro Abbey Road depois, né? Então, tudo isso... Eu li uma crítica que algumas pessoas acharam que é excessivamente musical. Musical no sentido de... Quem não gosta desse tipo de processo de criação, né? Pode achar um pouco meio chato ali no meio dele, né? Quem não é exatamente fã dos Beatles pode achar isso. Assim. No comentário para assim, cara, que mergulha... O Peter Jackson tem isso, ele quis te colocar no ensaio com tudo que rola no ensaio. Isso. Os momentos de tédio, ele quis passar isso para o público também, né? Assim, as brigas, a falta... E aí que eu acho que é o grande tchan desse filme, né? Tudo que acontece ali, gente, os Beatles são pessoas... São pessoas normais, como qualquer outros músicos, e tem briga. Tem briga, eles brigam entre eles, eles discutem, essa música não tá boa, não gostei disso, né? Ficam putos um com o outro, aí no dia seguinte voltam, isso tudo tá ali, dinâmica normal de qualquer banda, de qualquer música, de qualquer grupo artístico. Existem conflitos, tem que ter, porque senão... Agora, olha só, tem uma coisa do documentário que eu acho que muito Beatlemaníaco ficava esperando para ver, né? Depois que ficaram sabendo que viria esse documentário, né? Que seria algo longo mesmo, queria mostrar esses bastidores e o processo de criação. Cara, é uma coisa que daria assim. Se o Peter Jackson levasse isso bem no caminho das produções dele, ele faria um documentário depois, igual fez o Hobbit depois do Senhor dos Anéis, ele faria o documentário Yoko, né? Só com recorte da Yoko, para a gente ainda tentar desvendar o que. Porque assim, cara, ficou muito claro para mim. Muita gente fala, eu até perdoo a Yoko depois que eu vi agora o Get Back e tal. Eu não sei nem que era, assim. Eu acho que ela tem sim Não, eu acho que ela tem uma parcela de culpa. Isso o Paul McCartney já falou isso, quer dizer, a visão dele também, né? A dele é dele, não é do George Harrison, às vezes. Não... Enfim, eu até voltei na entrevista que ele deu ao Howard Stern um tempo atrás, falando bastante da Yoko, né? O Howard Stern falou: e aí? Ela que foi responsável pelo fim da banda? O Paul McCartney já respondeu isso várias vezes, mas com um cara como o Howard Stern, ele, né? Eu acho que ali é uma outra entrevista com outro peso. Cara, a Yoko, assim, a presença dela é invasiva demais, mesmo. Não, eu acho que eles tiveram que tolerar um negócio que é meio intolerável para uma banda. Quem já teve banda de brincadeira, ou minimamente querendo, né, sonhando com sucesso, sabe que aquilo ali não daria certo, assim, né? Isso é o capítulo 1, independente de falar ela que foi culpada do fim dos Beatles. Não, mas era invasivo pra caramba. 2, que eu lembrei, eu estava até lendo, né, post de amigos nossos jornalistas, acho que foi Alexandre Matias, do Trabalho Sujo, falou, importante lembrar que naquela fase o John Lennon estava viciado em heroína. Para complicar um pouco mais. Então você vai colocando isso tudo no mesmo balaio, né? O Lennon, eu fiquei com a nítida impressão de que ele está completamente... A alma dele não estava ali. Ele estava ali um pouco, mas a alma dele não estava ali. E aí, o último, assim, cara, o Paul McCartney... Restou a ele ser o dono da banda. Eu nem falo que... Claro que o ego dele tem hora que vem, né? E uau, infla e tal. Mas, bicho, ele era um maestro. Se não fosse ele, se não fosse ele, inclusive, e eles aturarem e abrirem concessão para Yoko ocupar aquele lugar na cadeirinha, tipo sombra do John Lennon, a gente não teria Abbey Road e Let It Be. Então, assim,
Na hora que você coloca isso na balança, você fala, cara, deixa, ainda bem que ela ficou lá. E eu acho que eles fizeram. Eu vou colocar uma pimenta aqui. Essa história da Yoko, né, de tudo que a gente já leu, assim, de tudo que a gente... Sempre me incomodou muito essa história de culpá-la pelo fim da banda, porque às vezes eu fico pensando... pesado. É mesmo aquela história, aquela mesma história quando você fala assim, poxa, o cara não era nenhuma criança, sabe? Era um cara adulto, era um cara que sabia o que ele estava fazendo, de uma banda, e que, né, uma banda dos Beatles, era um dos líderes dos Beatles, maior de idade, vacinado. E aí eu fico me perguntando qual é o poder, de fato, de uma mulher acabar com uma banda como essa, se um cara não permitir isso, sabe? Se pensando também, se essa história acabou, porque ele também não queria. Porque não existe você dar um poder, mesmo se fosse para um homem ou para uma mulher, para reger a sua vida ao ponto de você culpar uma pessoa, uma terceira pessoa, para acabar com uma banda que tem uma estrutura ali do qual o cara é adulto, sabe? De novo, o Paul McCartney, ele mais ou menos assim, na visão... É um engenho. Um fantoche. Só um fantoche. Foi dominado por ela, né? Assim, força do mal. E aí, assim... E aí é legal, por exemplo, quem quiser assistir essa entrevista, recomendo, tá no YouTube, né? Só procurar Paul McCartney no Howard Stern, né? Aquele radialista americano, famosérrimo e tal. O Paul McCartney é categórico, quer dizer, o Paul McCartney, eu acho que é a versão também do Ringo, enfim, cara, é a versão mais aceitável. O Paul McCartney fala, cara, tem um culpado pelo fim dos Beatles, o Lennon. Ele chegou no ensaio, ele estava de saco cheio e falou assim, não saí, tô fora da banda, ou seja, se tem um culpado, é o Lennon, não é a Yoko, assim. O fato dela ter atrapalhado, de lá, e é isso. Cara, incomodou. Ela pode ter sido mala, ela pode ter sido invasiva, mas no primeiro começo de relacionamento dos dois, se o John Lennon tivesse essa consciência, ele ia chegar para ela e falar assim, querida, eu vou ensaiar, vou fazer meus trampos, meus corres, daqui a pouco a gente se encontra para jantar, para dar uns beijos, entendeu? Eu acho que, tipo assim, se ele trouxe a mulher... E eu fiquei me perguntando, Fernandinho, porque assim, vou dar um pequeno spoiler, mas que no meio disso tudo é nada, na verdade. Assim, James, na cronologia, eles vão passando os dias no calendário mesmo, dia a dia e tal, né? Que é a forma como o Peter Jackson quis contar isso. Cara, primeiro dia, a Yoko já lá assim, né? A gente brinca, na minha turma a gente chamava isso de ventosa, né? Tipo, grudado mesmo no Lennon. Segundo dia, ela. Terceiro, e aí, até até quinto ou sexto dia, não apareceu mulher de nenhum outro. E aí que é a hora que você fala assim, caramba, já é um projeto novo dos Beatles, os caras numa make bad vibe, naquela coisa do estúdio lá que não tava rolando, e só Yoko. Eu falei, cara, aquele começo me deu um incômodo especial, assim, falei, vamos ver como é que isso vai caminhar. E aí, num belo momento, é muito legal quando chega a Linda, porque a Linda sempre, inclusive, ela sempre fotografou, né? Ela chega, fotografa ali de pertinho no momento em que eles estão, né? Ainda, como dizer, não estão no meio de uma composição, e ela vai para o fundão, né? Aquilo eu achei legal, assim, que é uma coisa da Linda, do tipo, cara, o meu espaço não é ali do lado do Paul McCartney, sabe? Tipo assim, essa coisa que talvez a Yoko e o Lennon não entenderam. Quem deu a abertura e quem não deu, né? E aí eles, cara. Mas aí. Maridos e mulheres, nem enfim, ali que se entendesse. Mas aí. Tipo... Ver como é que são as percepções, né? A minha percepção, depois de assistir esse documentário, foi que o seguinte, eles já aceitavam a Yoko ali, tanto que é bem curioso, porque assim, o tempo vai passando, a gente vai vendo as cenas ali, a gente esquece que ela tá ali. Eles estão ali naquela dinâmica dos quatro, ela tá ali sentada, fica ali lendo, fazendo qualquer coisa, a gente esquece que ela tá ali, e eles também esquecem. A impressão que me dá é essa. Eles... não, ela tá ali? Deixa ela ali. Ok, mas a gente continua o nosso corre aqui. Então, eles já tinham assumido isso. Mas o que eu acho que esse documentário revelou é que, assim, é claro que esse documentário e esse período é o início do fim dos Beatles. A gente viu isso, né? Tem duas... Só esse parênteses da história da Yoko. Quando o George Harrison sai, né, eles vão fazer uma reunião na casa do Ringo. Quem vai na reunião?
os 4, a Yoko e a Linda, né? E aí é engraçado que eles chegam no dia seguinte, alguém pergunta para eles, como é que foi a reunião? Foi boa, teve algumas coisas boas, algumas coisas ruins. Aí eu não sei se o Paul que falou assim, mas só a Yoko falou. É surreal, isso é surreal. Isso foi surreal. Então, como assim? Os caras sentaram ali para decidir se a banda ia continuar e só a Yoko falou? O que a Yoko tem a ver com a história? Enfim, parênteses, né? Quem deixou? Quem deixou a Yoko falar? Mas outra coisa que eu tem acho tudo que isso que essa imagem para mim é muito simbólica. Depois que na segunda-feira, né, o George já saiu da banda, a reunião não deu certo, né? Eles até combinam de encontrar com ele de novo, né? O Lennon também não aparece na segunda de manhã. Aí ficam só eles sentados ali, sempre faziam uma rodinha, né? No início, aí fica o diretor, o George Martin, né? Alguns, não sei o quê. Aí tá o Paul sentado e o Ringo. E a câmera tá no Paul. E o Paul fala uma coisa assim, falando sobre o John, né? Porque o John, ele agora, não são essas palavras, tá? Mas ele tem a Yoko. Como quem diz assim, ela é a parceira dele agora, não sou eu mais. E aí, gente, tem uma cena, eu fico até arrepiado de falar isso. O Paul fica, o Peter Jackson foi tão perspicaz que ele manteve essa câmera no Paul e o Paul fica uns 40 segundos olhando para cima, né? Meio que pensando. Olhar perdido. E você vê o olhar marejado, o olho marejado. Total, né? total. Tipo, ele quase desaba ali. Naquele momento, ele percebeu, essa banda tá acabando. O George ou acabou, saiu, ou acabou naquele momento. Ou já acabou, né? Ou acabou, e a câmera corta pro Ringo, o Ringo também tá meio cabisbaixo. Tipo, pensando assim, gente, isso aqui acabou, né? Eu acho que esse momento, esses 40 segundos... Como eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou pagar minhas contas? Das mais de 7 horas, esse é o grande momento. Das mais de 7 horas, esse é o momento mais genial. E que é isso que mostra que o Peter Jackson é um puta de um diretor e teve essa sensibilidade de deixar essa câmera parada. A câmera ficou parada ali, tipo, não vou cortar. Vou deixar aqui, o olho do cara tá marejado. E cortou só depois. Gente. Mas todo o trabalho feito lá em 69 pela equipe inteira, né? Do Lindsay Hogg, esqueci o nome dele. Michael Lindsay Hogg. Michael Lindsay Hogg. É sensacional, né? Assim, um trabalho de cinematográfico, assim, uau, né? Assim, do que ele pegava e tal. Duas câmeras, tá? Duas câmeras só. Pois é. Agora, o momento, cara, aí duas coisas que eu acho assim, né? De novo, assim, chovendo molhado, mas. Não, uma nem tanto. Que é o momento, tirando esse do Paul, de novo envolvendo a família do Paul. O momento em que a filhinha dele vai naquele ensaio. Não, a filhinha da Linda. Não é a filha dele. É a Heather. Da Linda, a Heather. Isso. Obrigado, James. A Heather, né? Que é a filha da Linda. Cara, ela toca o terror, aquela coisa bem de criança que chega e toma conta, né? Preenche o espaço inteiro e, cara, grita igual a Yoko no microfone. Cara, ela, tipo assim, ela toca o terror nos ensaios, faz o que uma criança num parque de diversão quer fazer, né? Tudo que ela deu na telha ali, e também eles permitem, eles ali estão num momento já bem melhor, né? Eu acho que aquilo também, essa coisa criança que chega e dá uma contagiada igual é a entrada, né, do Billy Preston, assim, ela soma ainda mais, tipo assim, galera, é isso, a leveza, vamos que vamos, né? Eu acho que é um momento que dá um certo alívio neles também, porque ali as coisas já estão caminhando, né? Enfim. E a segunda, que aí é o chover no molhado, só terminando, James, que é o show, né? Como o show é mostrado, né, em alguns takes, aí depois você já emenda. Cara, que assim, é assustador os caras estarem gravando aquilo lá embaixo, né, no subsolo, enquanto o show acontecia no rooftop, né? No rooftop, ali no terraço. Cara, os Beatles ali naquele momento, para mim, provando definitivamente que eles eram e sempre foram a grande banda de todos os tempos, porque, cara, tocar aquelas músicas que não estavam ainda 100% definidas. Cara, e aí, de novo, uma coisa que foi a insistência do Paul, cara, a gente é muito foda ao vivo, a banda ela existe, ela tem que tocar, ela não pode ficar só fazendo disco.
Quer dizer, essa insistência, essa briga do Paul, que o John ali até acaba cedendo, né? Ah, bicho, então vamos lá pro telhado, vamos fazer isso, enfim, vamos acabar com isso, né? E ali, cara, você vê que a alegria deles, assim, a coisa contagiante, o que é uma banda em ação, né? Para um público que era pequeno, era quem conseguiu subir nos telhados ali, na vizinhança, os técnicos, coisa e tal, mas assim, o tanto que, de novo, o Paul tinha razão, e o tanto que é mágico. É aquele momento mágico, o último show dos Beatles, e mostra o tanto que eles são músicos. O Ringo, cara, ele não sonha nem em errar. Ele não existe. Assim, você fala que baterista é o Ringo. Não existe tipo essa possibilidade. Que músicos são aqueles, né? Tipo assim. E aí, outra coisa que me ocorreu, depois do show, quando eles descem para ouvir as gravações, a expressão deles de felicidade de ouvindo aquilo. Tem um take que é maravilhoso, que é a câmera nos pés deles, os pés deles juntos, batendo. Sincronizados. Cara, eu tô me segurando aqui para falar um negócio, eu acho que eu vou falar, hein? Não, James, não fala. Eu vou falar. Não spoiler pra galera, James. Não é spoiler, não. É opinião, né? Cara, Get Back, melhor documentário sobre música da história. Pronto, falei. Eu acho que é isso. Porque envolve a maior banda de todos os tempos, indiscutível. Acho que é indiscutivelmente, cara. É isso. Você pode gostar ou não gostar de Beatles, mas se a história já provou, né? O Paul McCartney tá aí até hoje, as músicas do John Lennon, tudo que o repertório dos Beatles representa até hoje, tudo que provoca. Lança um documentário desse que ninguém imaginava em 2021, né? Meio século depois aparece, agora 60 horas. Cinema, né? Podia. Nossa, eu sacanagem, porque assim, gente, com todo respeito, Disney mais não é Netflix, né? A parte das pessoas não tem essa plataforma, né? Então, assim, podia ter ido pro cinema, né? Uma versão no cinema, mais curta de 5 horas, assim, né? Ou James, fariam aquela expertise mesmo, a trilogia aí dos Guerra das Estrelas da Vida. Soltaria parte 1, 2 e 3, e é isso. É porque eu acho que, assim, como a coisa foi feita na pandemia e toda pensada junto com a Disney, e estávamos em pandemia, pensou-se pro Disney Plus e todo mundo topou fazendo esse formato. Aliás, vale a pena vocês lerem e ouvirem entrevistas com o Peter Jackson, ele contando toda a saga. Foi uma saga de 4 anos na vida dele. Ele falou que ele nunca passou tanto tempo numa sala de montagem, né? Porque ele montou na casa dele, né? Lá na Nova Zelândia, só ele e o montador, né? Assistindo tudo e montando. O primeiro corte tinha 18 horas. Depois ele foi Jackson. Aproximando, Peter Jackson, né? Depois ele foi aproximando e chegou ali nas 8. E aí... Enxugou para 12%. E é muito legal. Eu vi uma entrevista dele hoje, ele falando como que foi o início, né? Porque a história que ele foi convidado pela Apple para um projeto, não sei qual, e no meio da história ele perguntou, ele como bitomaníaco, né? Perguntou, vem cá, e o resto de Let It Be, lá do material de Let It Be? Tá tudo guardado no arquivo aqui. Falou, como tá guardado no arquivo? Aí levaram ele para o arquivo e estavam lá. As 60 horas de filme, 150 horas de áudio, né? E ele falou, eu quero fazer isso. Me dá que eu quero fazer. E aí, o Paul foi fazer um show na Nova Zelândia. E o Peter Jackson convidou o Peter Jackson e tal. O Paul não sabia ainda dessa história. E aí o Peter Jackson levou um iPad. Levou um iPad para o camarim depois. E começou a falar com o Paul, olha, eu peguei o material lá do Let It Be e assisti tudo. E aí o Paul meio que... Sabe o Peter Jackson fala isso, é muito legal. O Paul deu uma travada. Tipo, é? E aí? Olha, não é nada do que vocês imaginam. Não é nada da lembrança que vocês têm. O material é muito rico e é muito feliz. Aí o Paul já meio que dá uma... entendi. E aí ele fez a mesma coisa com o Ringo. Ele foi a Los Angeles, levou o material para o Ringo e convenceu. E aí eles fizeram uma sessão. Foram juntos, foram para Nova Zelândia. O Peter Jackson exibiu já o corte de 18 horas. Eles assistiram às 18 horas, gente. Eles assistiram às 18 horas. Terminaram, o Paul e o Ringo viraram para ele e falaram assim, ok, pode fazer. Não muda nada. Assim, peraí, não muda pode nada. fazer.
liga para Yoko. Não, exatamente. E para a viúva do Harrison. Né? Mas o mais legal é que eles não quiseram colocar corte nenhum, falaram assim, deixa do jeito que tá, põe do jeito que tá, é isso aí, e vamos nessa. Demais isso, gente, demais. Sensacional. Demais. Assim. Então aí, depois dessa quase meia hora falando de Beatles aqui, porque merece, né? Fica a ressalva que a Fernanda falou, né? Nem todo mundo tem Disney Plus, né? Não é uma Netflix. Não, então, mas assim, dá seu jeito aí, tá? 30 Royals, né? 32. Dá seu jeito. Faz 7 dias gratuitos. Faz aí, como a gente diz, eu não vou falar para você roubar para fazer isso não, tá? Mas dá seu jeito aí, tá? Dá seu jeito, porque tô falando aqui, é a minha opinião hoje. Acho que é o melhor documentário sobre rock, música, pop já feito na história. Tá? Apenas isso.